Olá, tudo bem com você? Estou muito satisfeita por tê-lo aqui. Se você se interessou pelo título desse vídeo, é bem provável que você seja um dos milhões de brasileiros que sofrem com a ansiedade na atualidade. Você sabia que nosso país possui em torno de 9,3% da população sofrendo de ansiedade? Esse é o número divulgado pelo Ministério da Saúde em 2017, mas acredito que o número de pessoas ansiosas é ainda maior. Estou te contando isso para que você entenda que não está sozinha nessa luta contra a doença. O estresse do mundo moderno, associado aos problemas pessoais e profissionais que enfrentamos dia após dia, realmente podem acarretar no desenvolvimento da ansiedade, que é tão incômoda e incapacitante. Antes de começar, vou me apresentar. Meu nome é Débora, sou farmacêutica, doutora em neuropsicofarmacologia, professora universitária e coach. Estou aqui para falar sobre a ansiedade porque, além de estudar essa doença há muitos anos, já sofri muito com esse mal. Tive muitas crises ansiosas, inúmeras noites de insônia, inquietação, pensamento acelerado, imunidade reduzida e dificuldade para manter o foco em minhas atividades. O pior de tudo é que eu nunca me sentia satisfeita. Era como se absolutamente todos os meus afazeres fossem pesados demais e eu não conseguia finalizá-los, nem sentia prazer ao realizá-los. Acredito que você se identificou com esse quadro, não é mesmo? Os sintomas das pessoas ansiosas costumam ser parecidos, variando em intensidade e duração. O fato é que essa doença gera grande desconforto físico e mental. Por muitas vezes pensei que não havia cura e que precisaria viver com esses sintomas para sempre. Logo vou te mostrar que eu estava enganada e que é sim possível reverter a ansiedade de uma forma muito mais fácil do que você imagina. Mas antes, deixa eu te contar um pouco sobre o que eu já tentei e não deu certo. Eu sofri tanto com essa doença que busquei muitas formas para eliminá-la da minha vida. Por 2 vezes tentei usar medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, aqueles tarjados de venda controlada, que devem ser prescritos por médicos. Além de não resolverem o meu problema, causaram inúmeros efeitos colaterais e me deixaram ainda pior. Também busquei a terapia com psicólogos e, da mesma forma, não obtive sucesso. Cada dia eu me sentia mais ansiosa e mais infeliz. Ficava ainda mais desanimada, pois tanto os medicamentos quanto a psicoterapia custavam bastante caro e não me traziam o retorno esperado. Também utilizei outras técnicas, florais, fitoterápicos, aromaterapia, musicoterapia, entre outros. Ainda assim, nada funcionou. Durante todo o período em que fiz esses tratamentos, curiosamente, eu estava estudando medicamentos. Primeiramente durante a graduação, cursando farmácia. Depois durante o mestrado e doutorado, onde tive a oportunidade de estudar a fundo a neuropsicofarmacologia, que é a associação entre a neurociência, a psicologia e a farmacologia. Ainda durante a faculdade, optei por estudar essa área justamente porque tinha muito interesse em conhecer mais as doenças que acometiam o cérebro, como as pessoas se comportavam quando as desenvolviam e como buscar novos tratamentos farmacológicos. Fiz essa escolha não só porque sofria de ansiedade, mas também porque vários familiares, amigos e conhecidos tinham algum transtorno semelhante, como depressão, transtorno bipolar e síndrome do pânico. Eu me questionava muito a respeito das causas desses transtornos. Por que estavam se tornando mais frequentes nas pessoas? Por que o tratamento nem sempre funcionava? E por que é tão difícil melhorar significativamente de forma duradoura? Consegui responder essas perguntas ao longo desses 11 anos de estudo e hoje quero compartilhar um pouco do que aprendi com você. Sei que a ansiedade se desenvolve devido a alterações anatômicas e químicas em nosso cérebro. Isso mesmo, essa doença tem a capacidade de mudar a estrutura do seu cérebro, alterando certas regiões que desempenham funções fundamentais, como o controle do medo, o controle emocional, a capacidade de manter o foco, a concentração, entre outras. Quero chamar a sua atenção para um fenômeno extremamente importante relacionado ao aprendizado e à memória, chamado de neuroplasticidade. A neuroplasticidade diz respeito ao estabelecimento de novas comunicações entre os neurônios, as famosas sinapses, e também a formação de novas redes neurais. Essas novas conexões vão aumentando à medida que você é exposto a novos aprendizados. Além disso, elas podem ficar mais fortes e se tornarem predominantes, a depender da frequência e intensidade dos estímulos. Sim, o cérebro é capaz de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional quando você é submetido a novas experiências. Isso é extremamente positivo. Quando você começa a aprender a tocar um instrumento musical ou a falar uma nova língua, por exemplo,
você estará estimulando a neuroplasticidade. Esse efeito é benéfico ao cérebro, pois ele estará preparado para adquirir novas informações, além de melhorar o funcionamento neural como um todo e prevenir doenças, como o câncer e a depressão. Muitos estudos vêm demonstrando que é altamente recomendado manter o cérebro em constante aprendizado ao longo da vida. A resposta a isso surge na forma de satisfação, alegria e saúde. Por outro lado, quando você está estressado ou tem medo de algo, você passa a pensar muito sobre os seus problemas, o que estimula o desenvolvimento de novas redes neurais e a formação de novas sinapses. Ou seja, você está aprendendo e memorizando que algo não vai bem e que precisa estar alerta o tempo todo. A cada vez que você volta a pensar em seus problemas, essas conexões são fortalecidas. Por fim, esse efeito acaba virando um ciclo vicioso e a resposta surgirá na forma de ansiedade. Esse quadro se agrava ainda mais porque nem sempre são formadas novas conexões além dessas da ansiedade. Mesmo que novas conexões surjam, normalmente elas estarão relacionadas a essa conexão inicial maléfica, ou seja, elas irão apenas reforçar a ansiedade e desencadear os seus sintomas. A consequência é que você passa a se sentir ansioso o tempo todo e classifica todas as situações como ameaçadoras e perigosas. Como o seu cérebro está sempre em alerta, você começa a perceber a realidade de uma forma distorcida. Além dessas alterações estruturais, existem alterações químicas no cérebro ansioso. Para que nosso corpo funcione de forma normal e saudável, precisamos de uma quantidade equilibrada de neurotransmissores, que nada mais são do que moléculas químicas que podem ativar ou desativar funções cerebrais. Na ansiedade, existe desequilíbrio na produção e também na liberação de algumas dessas moléculas. Sabe-se, por exemplo, que a noradrenalina está aumentada. Essa molécula é capaz de aumentar a frequência cardíaca e estimula a luta ou fuga, nos mantendo alerta. Seu excesso gera estresse em nosso organismo. A dopamina, neurotransmissor responsável pelo prazer e recompensa, costuma estar reduzida, diminuindo a satisfação ao realizar tarefas e também a motivação do indivíduo. Além dessas, podemos citar outros neurotransmissores alterados, como o GABA, o glutamato e a serotonina. Como você já deve estar imaginando, os medicamentos usados na clínica atuam exatamente aumentando ou diminuindo a quantidade desses neurotransmissores. O problema desses medicamentos é que mexer nessas atividades cerebrais tem forte impacto em nosso organismo, gerando os desagradáveis efeitos colaterais. Ao longo de todo esse período de pesquisa, pude entender o cérebro e conheci cada um dos medicamentos disponíveis para tratar as doenças cerebrais. Ao mesmo tempo, sempre busquei outras maneiras de me sentir melhor. Li livros sobre desenvolvimento pessoal, vi muitos documentários, fiz cursos e sempre buscava entender melhor o que eu sentia e de onde vinha minha ansiedade. Ainda durante o doutorado, comecei a aplicar técnicas de meditação e pensamento positivo em mim mesma. Intensifiquei minha rotina de exercícios físicos, mudei minha forma de ver a vida e busquei me conhecer melhor. E o mais incrível é que eu realmente comecei a me sentir melhor. Me livrei completamente da insônia e passei a sentir menos os sintomas da ansiedade. Também melhorei minha autoestima, meu rendimento profissional e a qualidade de meus relacionamentos. Nessa época, eu comecei a ajudar mais as pessoas à minha volta. Sempre tive fama de conselheira e as pessoas vinham me procurar quando tinham algum problema. Quando notaram a minha melhora, isso se intensificou e, felizmente, tive a oportunidade de ajudar muita gente. Isso me motivava a aprender cada vez mais. Assim que finalizei meus estudos e comecei a dar aulas como professora universitária, percebi que havia problemas ainda maiores do que eu imaginava. Comecei a conviver com muitos jovens estudantes ansiosos e dependentes de medicamentos. Falo dependentes porque é exatamente isso que essas substâncias, em sua grande maioria, fazem: levam à dependência química. A pessoa não consegue mais viver sem utilizá-las. Notei também como a ansiedade prejudicava o desempenho desses alunos. Não tinham foco, não conseguiam controlar suas emoções, não tinham força e disciplina para buscar os próprios objetivos e viviam tristes. Alguns tinham dificuldades para executar as atividades diárias básicas, como andar de ônibus, conviver com os colegas e realizar as atividades propostas em sala.
Nesse momento, resolvi me matricular em um curso de coaching, com o objetivo de entender melhor as necessidades humanas e encontrar meios rápidos, eficientes e mensuráveis de ajudar. Ao longo do curso, estudei as mais variadas áreas, como a programação neurolinguística, inteligência emocional, melhoria contínua, atenção plena ou mindfulness, configuração mental ou mindset, pensamento positivo, análise comportamental, etc. Todos esses assuntos, embora tenham fundamentação e aplicação distintas, possuem o mesmo objetivo: melhorar a nossa qualidade de vida. Passei a aplicar essas técnicas em mim mesma e, mais do que isso, passei a uni-las aos conhecimentos de neurociência para obter resultados mais consistentes. Não só me curei completamente de qualquer resquício que ainda restava da ansiedade, mas como coach, comecei a indicar essas técnicas a outras pessoas que também obtiveram melhora expressiva e duradoura de suas doenças. Após anos de estudo, prática e autoexperimentação, hoje eu posso dizer que encontrei a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça. Na verdade, o que eu fiz não foi algo milagroso ou mágico. Eu apenas juntei todos esses conhecimentos de modo a criar uma forma simples e eficaz para curar a ansiedade. Já vou te explicar como fazer isso e como é possível se livrar da ansiedade. Mas antes, preciso que você fique bem atento à próxima explicação. Eu preciso que você deixe de lado tudo o que você sabe sobre a ansiedade. É isso mesmo. Provavelmente, tudo o que você acredita sobre a ansiedade está errado. Em primeiro lugar, quero que você pense por um segundo em quantas vezes já repetiu frases do tipo: "Eu sou ansioso", "Eu estou tendo uma crise de ansiedade", "Sou ansioso o tempo todo", "Não consigo me livrar da ansiedade". Eu poderia listar inúmeras frases parecidas. Provavelmente não tem um único dia que passe sem que você fale ou pense nessas frases. Você pode verbalizar isso se referindo aos seus sintomas mais frequentes. Outros falam mais sobre as consequências da ansiedade. Algo como: "Eu nunca finalizo as minhas tarefas", "Eu não tenho foco", "Eu deixo tudo para depois", "Eu não consigo ter um bom rendimento no meu trabalho", "Tenho problemas nos meus relacionamentos amorosos e familiares", "Nada dá certo para mim", entre outros. Tudo isso só fortalece aquela conexão cerebral maléfica que citei anteriormente, e você se sente sempre pior. Veja que todas as vezes que você fala a respeito da sua ansiedade é em tom de reclamação, não é mesmo? Entendo que a ansiedade é desgastante e por isso se torna uma queixa. Se você tiver muita dor de cabeça, você também expressará o seu sentimento em tom de reclamação, certo? O problema é justamente repetir muitas vezes em tom afirmativo que você é ansioso ou que está sofrendo de algum dos sintomas da ansiedade. Mesmo que você não fale isso em voz alta, o simples fato de pensar fortalece o aprendizado de que você é ansioso e o seu cérebro passa a acreditar nisso plenamente. É isso mesmo, o seu cérebro acredita no que você diz e quanto mais você repete, mais ele consolida essa informação. Pense no funcionamento de um músculo. Se você repetir determinado movimento sistematicamente, os músculos envolvidos ficarão mais fortes. O nosso cérebro funciona de uma forma semelhante. Se você repetir um determinado pensamento ou afirmação de forma sistemática, os aprendizados e memórias associadas ficarão mais fortes. Eis a neuroplasticidade agindo mais uma vez. Nesse caso, você passa a acreditar que é ansioso porque seu cérebro aprendeu isso. Ocorre algo semelhante ao que é dito no famoso ditado: uma mentira, se repetida por 1000 vezes, torna-se uma verdade. De repente, ser ansioso passará a ser uma de suas definições. Você já se apresentará para os outros dizendo que é ansioso. Você coloca a culpa na sua ansiedade. Diz frases do tipo: "Claro que eu não consegui terminar o projeto, eu sou ansioso". Ou então: "Eu sempre estrago tudo nos meus relacionamentos por causa da minha ansiedade". Mais do que isso, os outros passam a se referir a você como alguém ansioso. Por exemplo: "Estou falando do meu amigo fulano, baixinho, cabelo escuro, ansioso, não consegue ficar parado". Veja só, a ansiedade acaba virando traço de sua personalidade. Aqui eu quero te fazer algumas perguntas cruciais. Você nasceu ansioso? Você já viu algum bebê ou criança pequena extremamente ansioso?
Não estou falando de criança agitada, estou falando de criança ansiosa, que só pensa no passado ou no futuro, tem pensamento acelerado, insônia, dificuldade para se concentrar, que procrastina? Provavelmente não. Pode haver com uma ou outra característica isolada, mas com todas associadas, não há. Então, o que torna uma pessoa ansiosa? Quando isso começa? Alguns estudos indicam que a doença pode se iniciar na adolescência, período de drásticas mudanças corporais e mentais. Outros dizem que as insatisfações e as coisas negativas que nos acontecem podem estar associadas ao desenvolvimento da ansiedade. Sabe-se também que a sobrecarga de atividades, o descontentamento constante e o excesso de cobrança levam à ansiedade. Me parece que nunca vamos saber ao certo qual é a causa dessa doença, já que fatores genéticos, ambientais, psicológicos e biológicos podem estar relacionados. Porém, os indícios científicos sugerem que a doença normalmente evolui da mesma forma, ou seja, inicia-se com sintomas mais brandos e intensifica-se à medida que damos mais valor a cada um deles. É exatamente isso que você está pensando. Você é o principal criador e agravador da sua ansiedade. Como eu ia falando, não nascemos ansiosos patológicos. Na verdade, nós precisamos de ansiedade em certos momentos de nossa vida. Ela é fisiológica e importante para a nossa sobrevivência, desde os tempos mais primitivos. É ela que gera o frio na barriga antes de uma entrevista de emprego, que nos tira o sono na véspera de um dia importante, como antes da prova do vestibular. Eis a nossa ansiedade fazendo com que fiquemos conscientes para lidar com a adversidade. Isso mantém nosso cérebro ciente de que precisamos nos preparar adequadamente ou poderá haver insucesso. A ansiedade fisiológica é inerente ao que chamamos de ameaças potenciais, onde o perigo existe, mas é incerto. Ela é expressa através de reações corpóreas características, como o aumento da frequência cardíaca, leves tremores, aumento da sudorese, alterações no trato gastrointestinal, como dores abdominais ou diarreia, entre outros. Me parece que, ao vivermos os desafios da vida, permitimos que a ansiedade fisiológica se intensifique ao ponto de se tornar patológica. Por não conseguirmos controlar as reações corpóreas, elas se tornam exageradas, atingindo também o nosso cérebro. Os pensamentos se tornam desconexos. A fala fica mais rápida, a dificuldade para dormir, nosso aprendizado, foco, memória e concentração ficam comprometidos. Tudo o que conseguimos fazer é pensar no que deveríamos estar fazendo e não estamos, na vida que queríamos ter e não temos, no futuro que virá, no passado que já se foi. A ansiedade é uma companhia extremamente desagradável, pois te impede de viver o momento e aproveitar o agora. Ela permite que a vida passe sem que você viva com felicidade e tranquilidade. Aos poucos, provoca graves alterações em seu corpo, que podem originar doenças como a hipertensão, câncer, alergias e outras doenças mentais associadas, como a depressão. O fato é que uma vez que a ansiedade se desenvolve em seu cérebro, ela permanece e se agrava. Isso ocorre porque você permitiu, mesmo que inconscientemente. A boa notícia é que você é capaz de controlar a sua ansiedade. Tudo depende da disposição e do seu empenho para reverter esse quadro. Pois bem, vamos entender agora o que você deve fazer. Em primeiro lugar, você precisa aceitar o seguinte: você não é ansioso, você está ansioso. Exatamente, a ansiedade é um estado. Assim como ela chegou e se instalou, ela pode ir embora. Não é um traço de sua personalidade, nem deve ser parte de sua descrição pessoal. Parece muito simples e, acredite, realmente é. A partir de hoje, quero que você se esforce para lembrar de como você era antes da ansiedade. Caso não consiga lembrar, imagine como você gostaria de ser livre dessa doença. É essa pessoa que você vai se tornar assim que aceitar essa nova forma de ver a si mesmo. Mencionei anteriormente que durante o desenvolvimento da ansiedade ocorrem mudanças anatômicas e químicas em nosso cérebro. Claro que essas mudanças se intensificam à medida que a doença se agrava. Para eliminar a ansiedade, seu cérebro também deve ser mudado. Porém, dessa vez o estímulo para a mudança precisará ser consciente.
Em outras palavras, você precisará agir conscientemente para remodelar certas regiões do seu cérebro, fazendo com que surjam novas comunicações e conexões neuronais que estimulem a neuroplasticidade. Da mesma forma que você aprendeu que estava ansioso, e novas comunicações cerebrais surgiram para evidenciar isso, é hora de estimular a formação de outras comunicações, para que você aprenda que está curado. Dessa forma, as antigas memórias da ansiedade vão se dissipando, pois quando você deixa de pensar sobre elas, aqueles caminhos neuronais não são mais acionados. Isso faz com que eles não sejam mais reforçados e comecem a enfraquecer. Ou seja, você vai aprender que é tranquilo em vez de ansioso. Os neurotransmissores voltarão a ser produzidos e liberados em quantidades equilibradas, e a neuroplasticidade vai acontecer de acordo com esse novo aprendizado, de que você é calmo e tranquilo. Tudo isso é possível apenas mudando a forma como você pensa. Depois de tantos anos de estudo, entendi que o controle da ansiedade não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. A cura não está na farmacologia, nem na psicoterapia e nem mesmo em técnicas alternativas de tratamento. Muito menos nos livros de autoajuda e em vídeos motivacionais do YouTube. Nenhuma delas considera o fundamental. Seu cérebro precisa de uma mudança consistente. Para isso, você precisa agir conscientemente através da combinação de técnicas bem descritas e bem delimitadas, que devem ser repetidas diariamente. Quando o nosso cérebro muda, nós revertemos completamente o quadro inicial, nós conseguimos a cura. Chamo esse método de condicionamento neural. Nesse ponto, você deve estar se perguntando como isso é possível, ou até mesmo duvidando de minha palavra. Calma, não é necessário que você acredite em mim agora. Prefiro que você experimente por si mesmo. Além de funcionar para mim, o condicionamento neural já foi aplicado por outras pessoas e os resultados foram sempre muito positivos. Para iniciar o seu processo de cura, vou te ensinar uma das técnicas necessárias para mudar o seu cérebro. Falei anteriormente sobre o excesso de reclamação. Eu escuto milhares de reclamações todos os dias. Tenho reparado nas pessoas próximas e percebo que muitos conversam apenas por meio de reclamações. Homens e mulheres adoram reclamar de seus cônjuges, filhos, rotina puxada, da política, da situação econômica do país, do trânsito, do chefe. Os motivos são variados, o tom da conversa é o mesmo. Tenho uma colega em meu trabalho que todos os dias pela manhã puxa assunto através de uma reclamação. Alguns exemplos. Que preguiça de trabalhar nesse dia chuvoso. Por que temos que trabalhar na segunda-feira cedo? Não aguento mais, preciso de férias. E por aí vai. O engraçado é que antigamente eu não notava isso. Eu achava normal e provavelmente também me comunicava por meio de reclamações. Hoje, esse comportamento me incomoda. Não entendo para que reclamar tanto, a vida é cheia de coisas boas. Mesmo que algo não saia a contento, ou os resultados não sejam exatamente como esperávamos, ainda há muito para aproveitar. Parar de reclamar e identificar a reclamação dos outros me fez ver a vida com outros olhos, olhos mais positivos e satisfeitos. É exatamente isso que eu te convido a fazer. Passe a prestar atenção em seus diálogos. Procure evitar as reclamações e se afaste de quem estiver reclamando muito. Caso não seja possível se afastar, não dê continuidade à conversa. Eu costumo fazer o seguinte: quando alguém reclama, eu respondo falando algo bom. Por exemplo, que dia de chuva horrível hoje. Eu respondo, mal posso esperar para chegar na minha casa e ver um filme com pipoca. Adoro fazer isso quando chove. Lembre-se, a ideia é criar novas associações entre neurônios e enfraquecer as antigas que estejam relacionadas à ansiedade e a outros comportamentos negativos. Veja, é algo muito simples e que tem um impacto enorme. Além de ver o lado bom de algo que eu não posso mudar, o dia de chuva, eu crio expectativa positiva por algo que vai acontecer em um futuro próximo. Nosso cérebro adora criar expectativas certas, aquelas que com certeza proporcionarão recompensa e satisfação. Para que fique claro, deixar de reclamar pode ser difícil nos primeiros dias, mas você consegue fazer isso, sendo perseverante.
Logo se tornará natural e você se sentirá melhor e mais otimista. As pessoas notarão a sua mudança e, aos poucos, você sentirá que tem muito mais controle sobre a sua ansiedade. Da mesma forma que seu cérebro foi moldado pela ansiedade, ele será remoldado pela sua nova forma de ser, com mais otimismo, felicidade e satisfação. Além disso, todos os dias antes de dormir, você deverá fazer uma reflexão a respeito do seu dia. O ideal é que não hajam reclamações e que elas se reduzam dia após dia. O exercício é muito simples. Antes de dormir, enumere mentalmente 3 coisas boas que te aconteceram durante o dia. Esse exercício é poderoso por causa do chamado efeito Tetris positivo, mas deixarei para explicar mais sobre isso em um outro momento. Aos poucos, seu cérebro vai aprendendo a buscar sempre pelas coisas boas para preencher a lista noturna. Hoje, eu tenho dificuldade para escolher apenas 3 coisas boas, pois me ocorrem muito mais eventos positivos do que negativos. Caso você não enxergue o lado bom das coisas, um exercício adicional será necessário. Diante de cada situação, passe a procurar o lado bom delas. Eu garanto para você que sempre existe algo bom em qualquer acontecimento, mesmo que você não enxergue isso em um primeiro momento. Se você for demitido, pense na possibilidade de encontrar um novo trabalho mais gratificante e mais rentável. Se seu relacionamento não vai bem, pense em quanto você está aprendendo e amadurecendo. Isso o fará resolver os problemas ou buscar por alguém que te faça mais feliz. Se você levou uma bronca do seu chefe ou de alguém próximo, encare a crítica como construtiva. Sempre podemos melhorar. E por aí vai. Toda situação tem seu lado bom, a curto ou a longo prazo. Cabe a você aprender a enxergar o mundo dessa forma. Para finalizar, vamos recapitular as 4 coisas importantes que você deve implementar na sua vida a partir de hoje para controlar a sua ansiedade. Número 1. Lembre-se de que a ansiedade é um estado. Ela não faz parte de sua personalidade e, assim como foi instalada, pode ser eliminada. Você não é ansioso, você está ansioso. Número 2. Reduza ou elimine as reclamações da sua vida. Elas pioram o seu dia e agravam o quadro ansioso. Quanto menos você reclamar, mais feliz e satisfeito vai ficar. Número 3. Procure ver o lado bom das coisas. Todas as noites, enumere mentalmente 3 coisas boas que te aconteceram durante o dia. Lembre-se também de que tudo que nos acontece tem seu lado positivo e nos ensina. Os momentos de dificuldade são exatamente as melhores oportunidades para nosso crescimento. Número 4. Por fim, aprenda a gostar da vida. Há tanta coisa boa para se viver e fazer. Lembre-se de que o tempo não para. Cada dia vivido é um dia a menos. Se você se deixar sucumbir à ansiedade, pode ser que chegue no fim da vida sem de fato ter feito as coisas que você gostaria. Abaixo desse vídeo, você encontrará um arquivo para download, contendo essa lista. Sugiro que você imprima e deixe visível, para olhar várias vezes ao longo do dia. Escolha um local que você olhe com frequência. Pode colar ao lado do espelho, deixar na sua mesa de trabalho, na porta da geladeira ou do lado da sua cama. O ideal é que você leia cada tópico várias vezes ao dia, para não esquecer de colocar em prática. Se você chegou até aqui, você já deu o seu primeiro e mais importante passo para o seu processo de cura, que é tomar consciência do seu estado e perceber que a reversão é possível e que você é a única pessoa responsável por isso. Entretanto, ainda há muito mais que pode ser feito para acelerar esse processo. Para estar sempre recebendo técnicas e materiais de qualidade e gratuitos sobre o assunto, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Para mais informações, não deixe de visitar o nosso portal em www.condicionamentoneural.com.br. Também sugiro que você acompanhe os e-mails semanais que irei te enviar. Eles trarão sempre um conteúdo interessante, gratuito e útil para que você entenda mais sobre a ansiedade e como eliminá-la da sua vida. Fique tranquilo, eu nunca te enviarei spam e nem vou encher a sua caixa de e-mails, será apenas um material de suporte. O meu objetivo genuíno e sincero é ajudar a você e outras pessoas a se livrarem desse transtorno incapacitante, assim como eu consegui me livrar.
Por último, eu gostaria de dizer que estou trabalhando com minha equipe arduamente para tornar as técnicas do condicionamento neural acessíveis a todos. Ainda estamos em fase de estruturação de material, mas, em um futuro próximo, terei excelentes novidades para você. De qualquer forma, aplicando as técnicas simples que te ensinei nesse vídeo, você já estará dando passos largos rumo a um maior controle sobre a ansiedade e a uma vida com mais satisfação. Seja bem-vindo a essa nova etapa da sua vida, a melhor de todas até então. Não se esqueça também de deixar o seu comentário abaixo. Ficarei muito satisfeita em poder te responder e interagir com você. Um grande abraço!